Olá, pessoal. Em nome da Econce, saudamos a todos vocês que estão aqui presentes. Saudamos a todas as crianças e adolescentes, homens e mulheres, conselheiros e conselheiras e a todos que lutam pela causa da infância e adolescência. Saudamos a todos que estão empenhados no sucesso das conferências regionais e na realização da 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inspirado no documento do CONANDA, esse documento que vocês conhecem, conclamamos a todos para a disposição ao trabalho coletivo desse evento agora que se inicia. E, para tanto, nada melhor do que nos inspirarmos na poesia de João Cabral de Melo Neto, quando ele diz que um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito e o lance a outro, de um outro que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Isso para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. O momento que estamos vivendo é singular. Estamos comemorando os 25 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e lutamos contra a redução da idade penal. No primeiro caso, nós sabemos, é comemoração. Comemoramos assim uma lei que foi resultado dessa luta de décadas, principalmente da década de 1980, no qual os mais diferentes segmentos da sociedade brasileira se uniram para defender os direitos das crianças e adolescentes. Comemoramos uma lei e várias resoluções que traz novos conceitos e muda paradigmas. As crianças e adolescentes passaram a ser tratadas como sujeito de direitos. Vocês conhecem essa discussão. As crianças e adolescentes passaram a ser tratadas como uma pessoa em condições peculiares de desenvolvimento e como prioridade absoluta. Comemoramos o artigo 277 da Constituição Federal, no qual o Brasil se associou aos países que defendem a doutrina da proteção integral. Isso tudo em favor da infância e da adolescência e tudo de conformidade com as recomendações da ONU. No segundo caso, não é comemoração, é luta. As forças democráticas estão sendo desafiadas a se unirem contra o avanço conservador que procura criminalizar os adolescentes e responsabilizá-los pelo elevado nível de violência do país. Eventos como este aqui, que nós estamos, devem servir para refletirmos sobre alguns dados. Vocês sabem, os adolescentes já são responsabilizados pelo ato infracional. O índice de reincidência nas prisões brasileiras já é de mais de 70%. O sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas. E essa conversa de reduzir a maioridade penal não diminui a violência. Todos nós sabemos. Fixar a maioridade penal em 18 anos é uma tendência mundial. Reduzir a maioridade penal é tratarmos os efeitos e não as causas. O nosso desafio, portanto, é assegurarmos os direitos das crianças e adolescentes através da participação popular e a existência de conselhos fortes. O objetivo dessa conferência é exatamente implementar a política e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes a partir do fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e, exatamente, dos adolescentes. Nesse sentido, temos que superar alguns obstáculos que dificultam a atuação dos nossos conselhos e garantir a efetiva democratização dos processos de formulação das políticas para a criança e o adolescente. E dentre esses elementos de fortalecimento, nós devemos ter claro que os nossos conselhos devem ser bem estruturados, com secretarias executivas que auxiliem na organização técnica e administrativa.
Os nossos conselhos também devem atuar de forma transversal nas diversas políticas, tais como saúde, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, assistente social e tantos outros. Devemos balizar as grandes decisões das políticas setoriais, bem como também atuarmos no monitoramento macro da execução. Os nossos conselhos devem combater a falta de planejamento das atividades e a ausência de um planejamento estratégico. Os nossos conselhos devem tornar imprescindível a melhora na formação dos conselheiros e conselheiras. E vocês sabem, em geral, os conselhos têm dado pouca atenção à construção dos processos de formação continuada de seus integrantes. A ECONSE existe para atuar na superação de tal debilidade. Esta é nossa finalidade. Os nossos conselhos devem produzir informativos, criar páginas na internet, divulgar suas atividades, devem publicizar seus atos. Vejam bem, amigos e amigas, todos os conselheiros devem contribuir nas comissões permanentes e grupos de trabalho. O trabalho de cada conselheiro, do ponto de vista individual ou em conjunto, é que vai permitir o reconhecimento deste conselho pelos gestores públicos. Não devemos esquecer a diversidade necessária em todos os planejamentos e atividades executadas. Isso é uma questão muito séria. Devemos estar presente e preocupado com a diversidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência, todas as demais. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deve ser o grande promotor da formação de uma rede de proteção para as crianças e jovens do município. Haja vista o legislador ter compreendido que não adianta existir uma legislação avançada se não houver simultaneamente a garantia de sua execução. Prestem bem atenção. Me respondam. Como vem se dando o funcionamento do Conselho no seu município? O ECA está sendo cumprido? O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente é um órgão ligado ao Poder Executivo e deve ser organizado de forma paritária, com a participação do poder público e da sociedade civil. Os representantes do poder público devem ser indicados pelo prefeito, isso para um mandato vinculado ao seu. E os representantes da sociedade civil devem ser escolhidos por intermédio de assembleias realizadas entre as próprias organizações que possuem o perfil para tal atividade. A representação do poder público também deve ser formada, ou tem que ser formada, por profissionais que exerçam atividades nas políticas sociais básicas. Isso em direitos humanos, áreas de financiamento e planejamento. Por outro lado, as organizações da sociedade civil devem possuir no mínimo 2 anos de atuação. Vocês sabem que o Estatuto também prevê que seja definido no regimento interno do Conselho as formas de escolha da presidência, da secretaria executiva e das demais funções administrativas. Os poderes judiciário e legislativo não devem participar do Conselho. Isso vocês sabem porque fere a independência entre os poderes, e isso está bem orientado naquela resolução 116/2006 do CONADA. Contudo, é bastante importante que a participação dos vereadores nos debates e a aprovação de leis e no plano plurianual que regulamenta o direito das crianças e adolescentes. Do Poder Judiciário no apoio e facilitação das ações preventivas nos planos e no combate à violação dos direitos, e o Ministério Público acompanhando o processo de eleição dos conselhos e acordos existentes no próprio Conselho. O Conselho deve tornar público todos os seus atos. Nós até alertamos já para isso
para que os mesmos possam produzir efeito e ser autônomo com relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Pensem, como vem se dando a composição do seu conselho? Como vem sendo a escolha da presidência do conselho? Os conselhos devem se preocupar em desempenhar adequadamente suas atribuições. Nesse sentido, a realização de reuniões, trabalho de comissões, atendimento às demandas da comunidade, tudo isso implica instalações adequadas. Nós já até alertamos isso. Vocês têm que prestar atenção. Os espaços que abrigam os conselhos devem dispor de local para reunião, espaço para a secretaria, acesso telefônico e pela internet, arquivamento de documentos, privacidade para o atendimento, equipamento como computadores, gravadores, som, projetores, mobília adequada, isso é, mesa, cadeira, estante, tudo que se faz necessário para o bom funcionamento. E não esqueçamos, o transporte também é algo importantíssimo que ajuda a qualificar o trabalho do Conselho. Não ficamos permanentemente numa dependência do Poder Executivo. E aí você me responda mais uma vez, as instalações do seu Conselho estão adequadas ao atendimento às demandas que surgem? Uma das atribuições do Conselho também é gerir, monitorar o Fundo de Direito Municipal. Isso alocando os seus recursos para os programas de prioridade na área da infância e adolescência. Portanto, dito isso, é importante que se saiba, não é, que tal fundo possui recursos destinados ao atendimento de políticas, programas e ações obrigatoriamente voltados ao atendimento, promoção e defesa de tais direitos. Não é? Os resultados, ou melhor, os recursos deste fundo se originam de dotações orçamentárias do Executivo, de transferências intergovernamentais, muitas relativas a condenações em ações civis e aplicação de penalidades administrativas, convênios com entidades nacionais e internacionais, o saldo positivo apurado no balanço de cada exercício findo, rendimento das aplicações financeiras e de outras fontes de recursos regimentais. Tais recursos devem ser empregados nos estudos e diagnósticos municipais sobre as crianças e adolescentes. Programas de atendimento a crianças e adolescentes usuários de drogas, programa de incentivo à guarda e adoção, planos de formação pessoal, meios de divulgação dos direitos da criança e adolescentes, projetos voltados para essas crianças e adolescentes. O monitoramento de tais recursos, inicialmente, pode parecer difícil devido à política local do município. Uns pouco mais, outros pouco menos. Contudo, é importante ser observado que o ECA prevê que os fundos municipais, assim como os nacionais e os estaduais, devem ser fiscalizados e controlados pelos respectivos conselhos e pelo Ministério Público. Os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente devem se programar para realizar suas atribuições com relação ao fundo municipal. Ou seja, dizemos mais uma vez, elaborar o plano de ação e o plano de aplicação dos recursos do fundo. Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos. Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultado financeiro do fundo. Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balancete anual do fundo. Solicitar a qualquer tempo e a seu critério as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do fundo.
mobilizar também os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações e do fundo. Fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos deste fundo. Dito isso, meus amigos, agora vamos trabalhar em grupo para validar as propostas que vieram das conferências municipais e que deverão ser homologadas para a 10ª Conferência Estadual. Os grupos deverão discutir as estratégias para garantir a reforma política dos conselhos de direito e as fragilidades da construção do plano decenal. Num primeiro caso, procurando responder como contribuir para garantir a autonomia política, administrativa e financeira dos conselhos, como garantir a participação de crianças e adolescentes nos espaços de mobilização, formulação, deliberação e acompanhamento das políticas públicas, e como vincular a representatividade e a diversidade na composição dos conselhos. No segundo caso, identificando a fragilidade da construção do plano decenal dos direitos humanos da criança e adolescente e apontando suas estratégias para a construção do referido plano. Portanto, nesse momento, os votos da Escola de Formação dos Conselheiros de Direito e Tutelar do Estado do Ceará e que tenhamos uma conferência regional profícua. Todos nós, amigos e amigas, estejamos unidos na construção de um Brasil mais democrático, mais humano, menos desigual. Avante, vamos à luta.